A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Bom, hoje nós estamos voltando para dar continuidade ao assunto de influências. Nós viemos aqui, eu continuei falando a respeito desse assunto, já entrei no 1 Coríntios 10, nós pensamos juntos aqui e usamos em aplicação do versículo 1 ao versículo 5, né, usando justamente esse trecho para aplicar na nossa vida a respeito de influência. E hoje eu quero continuar com você falando a respeito desse assunto. Eu lembro que no vídeo passado eu comentei aqui a respeito de uma passagem, eu até coloquei aqui, vou colocar de novo para você acompanhar, que fala como que vão ser as coisas nos fins dos tempos. E a Bíblia, ela compara os fins dos tempos que nós iremos viver como nos tempos de Noé. E ali no vídeo também eu comentei algo que Deus ele tem tocado no meu coração nos últimos dias, é um dos pontos que ele tem assim mostrado novamente para mim, firmado no meu coração, e é justamente isso, são as distrações e a influência das distrações no nosso tempo. Então, assim, é algo tão sutil, que para distrair a igreja, para tirar as pessoas do alvo certo, do foco, o diabo tem usado muito as distrações. E nós temos hoje em dia muita influência de da como que fala? Da mídia do entretenimento, né? Do entretenimento, que é toda uma plataforma para entreter as pessoas. É todo um trabalhar, é todo um investimento para manter as pessoas entretidas. E é interessante entrar nesse assunto porque ele tem uma força muito grande na vida de muitas pessoas. E assim, essa indústria, essa que é a palavra que eu queria, a indústria do entretenimento, ela está aí para realmente trabalhar a grande distração em massa. E vem tantos pensamentos na minha cabeça, tantos ensinos a respeito disso, e eu vou tentar aqui passar para você da melhor forma e de uma maneira que você entenda. Então, saiba que sempre antes de fazer os vídeos que eu posto aqui, eu oro. Então, eu estou em oração. Se eu não paro para orar aqui, eu estou orando antes, estou em oração. E saiba que a gente é movido por isso, por oração. Então, às vezes eu paro aqui no vídeo para orar, mas saiba que sempre estou em oração. Antes de gravar o vídeo, também estou em oração. Mas aí eu me recordo da minha adolescência, quando eu ainda não tinha todo o ensino que eu tenho hoje, que eu considero assim que cada dia que eu ando mais com Jesus eu vejo que nada sei, que preciso conhecê-lo mais e aprender mais, mas nesse sentido de maturidade e tudo mais, e de eu estar ali naquela época descobrindo, às vezes me expondo a algumas coisas sem saber o nível da maldade que tem, né, nas coisas, com uma certa inocência mesmo. Eu lembro que nessa época, na época da minha adolescência, um tipo de mídia e de canal que fazia muito sucesso entre os adolescentes e os jovens ali da minha época era a MTV. Então a MTV, ela tinha toda uma programação 24 horas, se eu não estou enganada, 24 horas voltada para o público jovem. Então ali passavam muitas músicas, tinha programas de vários tipos de coisa que você imaginar. E aí os programas que eu lembro que tinha na MTV, que
às vezes eu tinha alguns que eu assistia, alguns eu não assistia, eu não conseguia assistir, e aí eu via o comercial, às vezes passando o anúncio daquele programa. Enfim, mas o que que tinha ali? Tinha programas de humor, programas de clipe, né? Tinha muito clipe naquela época, muitas músicas, principalmente internacionais, que lançavam ali os seus vídeos, os seus clipes. Tinha, tinha programa de tipo jornalismo, mas um jornalismo sarcástico. Tinha programa que falava sobre sexo e nada com padrão bíblico tinha nesse canal. Então, o programa que falava sobre sexo era justamente assim, tudo que falava ali era totalmente contra a Bíblia, contra Deus, contra Jesus. Eles não tinham nenhum padrão bíblico para ensinar sobre sexualidade para os jovens naquela época. As músicas, meu Deus do céu, eram assim, em sua grande e massacradora maioria, extremamente sexuais e sensuais. Algumas músicas, e ali naquela época eu não sabia o inglês, agora eu estou aprendendo, né? Aquela época eu também estudava, mas eu não me aprofundava. Enfim, mas eu ouvia aquelas músicas, eu não sabia nem do que estava falando. E uma prática que eu adquiri ao longo do tempo foi procurar o significado de tudo que eu escuto. Como se você acompanha o canal já há algum tempo, você deve saber que eu não escuto música secular. Eu não concordo com um cristão ouvir música secular. Isso eu já expliquei aqui o motivo. Mas eu não escuto música secular. As músicas que eu escuto são músicas cristãs e também não é qualquer música cristã ou que se diz cristã que eu escuto. Sou bem criteriosa nesse ponto. Então, até mesmo essas músicas cristãs que eu escuto, que são internacionais, eu tenho por hábito pesquisar a letra dessas músicas e acompanhar mesmo, saber o que está sendo dito ali, por mais que seja em outro idioma, além do inglês. Qualquer outro idioma, eu entendo que é necessário buscar o significado. Então, depois de determinado tempo que eu fui, às vezes, pesquisar o que significava certas músicas que tocavam, por exemplo, na MTV, eu vi que eram totalmente sexualizadas, eram músicas com a letra terrível, que estava ali influenciando aquela geração. E era uma coisa tão terrível que eu me lembro que na minha época de adolescência, de juventude, esse canal da MTV, essas músicas, elas tinham uma influência muito forte sobre a vida de muitos jovens, né? Tanto é que você vai encontrar ainda jovens daquela época que ainda hoje escutam músicas daquela época de determinados cantores, né? E bandas daquela época, como tantos que tocavam naquele tempo. Então, músicas de Lady Gaga, de Selena Gomez, vamos ver se eu vou lembrando, do Black Eyed Peas, de tantas nomes, do Justin Bieber, que foi lançado naquela época, Neil, não sei se eu já falei aqui o Jay-Z, a Rihanna, todo esse pessoal aí, até mesmo a Beyoncé, que cantavam e tinha uma influência muito forte, né? Toda aquela indústria, todo aquele investimento audiovisual, né? Que se eu parar para pensar, eu ainda consigo puxar e lembrar na memória as letras daquelas músicas, que por mais que elas fossem em outro idioma que eu nem conhecesse, ficavam na cabeça. E as cenas daqueles clipes, assim, extremamente sensuais, sexualizados, se você viu naquela época, ou se você vê em algum momento, eu nem recomendo, que nem edifica ver, mas tudo na vida, até mesmo as coisas ruins, Deus acaba permitindo ser usado para benefício do reino. Então, não foi bom, infelizmente. Eu tive contato com essas coisas na minha adolescência, mesmo na igreja, eu via essas coisas.
mas hoje eu posso dizer que eu vi e eu sei o que era isso. Não consumia tanto quanto os jovens da minha época, não mesmo, mas acabava ainda por influência, principalmente da minha irmã mais velha ou de algumas outras pessoas, acabava vendo, estava ali e acabava vendo, naquela curiosidade da adolescência. Então isso influenciou muito toda uma geração. E eu lembro que os comerciais da MTV, eles eram muito sem noção, né? Abre aspas, fecha aspas. Eles eram muito assim, sem. Parecendo que não tinha nexo, mas tinha nexo. Eles eram. Eu lembro que tinha um comercial da MTV que tinha um triângulo bem grande, e em cima, lá no começo desse triângulo, tinha os cantores que faziam sucesso na época. Então eles colocavam ali a figura de alguns cantores que eu não lembro agora. Tinha Britney Spears e outros cantores, enfim, que estavam surgindo naquela época. Eles colocavam eles e toda aquela vibração do público. E tinha como se fosse etapas essa torre dentro de um triângulo. E a que me marcou mais foi essa, deles colocarem esses cantores em evidência, como que eles estavam influenciando aquela geração. E embaixo, na base da torre, era a cena de um inferno. Tinha bastante fogo no desenho, tinha como se fosse demônios com aqueles tridentes que eles usam, né? Cutucando em cima e fazendo festa. Aquele comercial me chamou muito a atenção na minha adolescência. Eu olhava aquilo e via nitidamente qual que era a influência, qual que era o trabalhar de Satanás por meio da indústria audiovisual, por meio dessa indústria do entretenimento naquela época. O que ele queria de fato fazer e como realmente aqueles cantores não estavam ali influenciando tantos de algumas gerações. Eles não estavam ali do nada para nada, cantando coisas aleatórias. Não, eles estavam colocados ali justamente para trabalhar a influência na cabeça desses adolescentes e destes jovens daquela época. E eu lembro que tinha um dos apresentadores dessa emissora que ele respondia perguntas de telespectadores, e uma pergunta de um telespectador foi assim: fulano, por que os comerciais da MTV, eles são tão assim sem noção? Por que eles são tão sem noção? E aí eu lembro que esse apresentador, ele falou: olha, eu tenho duas respostas para você. Ou nós estamos trabalhando para influenciar a sua vida com mensagens subliminares, e ali ele fala exatamente isso, claramente, né? E ele ali era um humorista na época, mas aí ele falava para influenciar a sua mente, o seu futuro, para tomar mesmo a sua mente. Ele vai falando essas coisas assim, nesse sentido, não lembro de todos os detalhes que ele falou, fazem muitos anos, ou são simplesmente aleatórios. Uma dessas duas opções é a verdadeira. Na hora que esse apresentador falou isso, eu entendi claramente ele falando exatamente por que aqueles comerciais eram daquela forma, por que aquela emissora trabalhava daquela forma. E aí eu me lembro que essas coisas elas já me incomodavam e chamavam a minha atenção desde aquela época, né? Como aquilo realmente tinha muita maldade por trás e realmente estava influenciando a vida de muitos adolescentes, muitos jovens, mas justamente influenciando para o mal. E aí eu lembro que teve uma vez que eu ouvi esse mesmo humorista com uma outra humorista apresentando ali o programa deles, e naquele programa eles fizeram uma piada contra os evangélicos, eles debocharam dos evangélicos. Aí eu falei, peraí, por que eu tô assistindo isso, E eu era adolescente, uma adolescente novinha, não era aquela que tá saindo da adolescente pra juventude, não, eu estava entrando na adolescência. E eu falei, quer saber, eles estão debochando contra o meu Deus. E tinha, inclusive, um humorista
que eu ouvia desse canal que ele debochou contra o próprio Deus. E aí eu tomei a decisão naquele momento, eu nunca mais vou ligar a minha televisão nessa emissora. Nunca mais na minha vida eu assisto esse programa. Nunca mais na minha vida eu escuto esse humorista. Tanto o humorista que falou contra Deus, que eu não me atrevo a repetir o que aquele homem falou, quanto esses desse programa. Eu nunca mais, até hoje, nunca mais assisti esses programas, eu nunca mais ouvi esse humorista, eu nunca mais assisti a MTV. Eu sei que, não sei se voltou também. A única coisa que me interessa saber se voltou ou não é para alertar os jovens, as pessoas, para realmente não assistir, não se envolver com esse tipo de coisa, com esse tipo de conteúdo que mais nos afasta de Deus. E olha, sinceramente, é ladeira abaixo, fim de carreira, não dá. E eu nunca mais assisti, gente. Aniquilei da minha vida. E essa foi a minha decisão tomada, o veredito, desde aquela época eu nunca mais vi. Inclusive, os clipes, conforme eu fui me aproximando de Deus e eu entendi o estrago, o arrombo, a destruição que essas músicas seculares, essas músicas inspiradas pelo próprio diabo fazem na vida e na mente, no coração das pessoas, especialmente no meu, que estava ouvindo aquilo, eu nunca mais escutei. Sinceramente, eu não coloquei mais pra escutar. Isso foi um processo, tá? Foi um processo até eu parar completamente de ouvir e dar atenção para esses tipos de música. Tanto a internacional quanto a nacional também. Então, eu vou abrir um parênteses aqui. A gente precisa ter decisão na vida, sabe? Teve, assim, eu lembro de decisões pontuais na minha vida que eu tomei e não voltei atrás. Olha, acabou. Entendeu? Foi só até hoje, não tem mais, está decidido. Então, aquele negócio de você ser cabeça dura, é bom você usar pro bem. Às vezes você fica assim, eu sou muito cabeça dura, as pessoas falam muito que eu sou cabeça dura. Então, pega a sua cabeça dura e usa pra palavra de Deus. Usa a sua cabeça dura para tomar decisões sérias na sua vida, sabe? Realmente, a gente que tem isso na personalidade de ser cabeça dura, pontual, a gente precisa trabalhar para não acabar nos prejudicando ou prejudicando outras pessoas, de permanecer no erro e coisa e tal. Isso eu trabalho, você, se você tiver essa mesma linha de personalidade que eu, também precisa trabalhar. Mas esse negócio de você ser cabeça dura, você ser pontual, se você já tem isso, usa para tomar decisões firmes em Deus. E se você não tem, comece a trabalhar e fala, Deus, eu também quero tomar decisão pontual. Eu não vou fazer mais isso e acabou. Chega. Sabe, gente? A gente tem que ter decisão na vida. Entendeu? Sério mesmo. Tem vezes as pessoas, elas querem dar opinião, nunca te ajudou em nada, nunca fez nada pra você. Quando você tava lá no poço, não estendeu a mão pra te ajudar. Ou outras pessoas que eu não entendo também. Por que quer tanto mandar na nossa vida? Por que você tem que fazer assim, você tem que fazer assim? Não vou fazer assim. Deus me ensinou desse jeito, tá assim na palavra, é assim que eu creio. Essa é a minha fé, você não vem querer dar palpite na minha fé, tá? Então, precisa ter decisão na vida. Então, não entra na minha cabeça, né? Aí eu fecho parênteses, voltando pro assunto também que eu tava falando antes, não entra na minha cabeça nós sermos cristãos, nós sermos evangélicos, nós seguimos a Cristo e está andando em dois lados. Tá dando ouvido, tá ouvindo um monte de música secular, tá? Sabe? Eu não vi até hoje, creio que eu não vou ver. Pessoas que transitam nesses dois ambientes e estão assim com Deus. Não tem, gente. Quando você vê a pessoa, ora ela tá cantando a coisa de Deus, daqui a pouco ela tá cantando a coisa do mundo, e faz uma mistura, mas isso daqui é bonito, e bota no meio, e faz uma mistura, ela não tem uma vida completa no altar, não adianta. Não adianta, é isso mesmo. Eu nunca vi, acredito que nunca vou ver. Aquele negócio de você se receber influência de tudo quanto é lado. Tem gente que consegue estar em todos os ambientes, parece um camaleão. Então, ou você é, ou você não é. Ou você escuta o que é de Deus, ou você escuta o que é do diabo.
E aí eu citei aqui nesse vídeo a questão da MTV, essas músicas, esses programas, eles ficaram durante anos trabalhando na mente de muitos jovens. Até assim, não só a MTV, mas tantos outros canais, tantos outros meios, tantas outras emissoras como a Globo, como tantos outros lugares que ficaram trabalhando em gerações para inserir na mente das pessoas como se fosse certo, como se fosse normal o homossexualismo, debochar de Deus, criticar de Deus. Olha, sinceramente, há bons anos atrás, pelo menos respeito ao nome do Senhor Jesus, a Deus, as pessoas tinham. Mas hoje em dia nem isso tem mais. Então minha mãe conta que quando o meu avô andava com a Bíblia na mão, aquele livro da capa preta, né, que chamavam, as pessoas tinham respeito. Mas hoje em dia você vê as pessoas debochando de Jesus, debochando de Deus, fazendo piada, fazendo filme, fazendo desenho, e muitas vezes muitos cristãos rindo e consumindo esse tipo de conteúdo, se deixando ser influenciado por essas coisas. A gente precisa ter decisão na vida e escolher que lugar você vai ficar. Eu vou ficar no lugar diante de qual influência? Eu vou deixar o diabo com esse monte de lixo continuar influenciando a minha cabeça? Será que eu não consigo ainda discernir a mão direita da esquerda? Porque quando o Senhor Jesus ele vai falar para o profeta Jonas, que aquele povo que ele foi designado a pregar sobre a palavra de Deus, não discernia a mão esquerda da direita, era um povo que estava distante do Senhor, que não conhecia aquela mensagem de arrependimento. Ah, tá, então você conhece a mensagem de arrependimento e ainda não consegue discernir a mão direita da esquerda. Então, é preciso tomar decisão na vida e ver o que vai te influenciar. Se é a cultura brasileira com toda a sua força, com funk, com pagode, com não sei o quê, sabe? Com toda essa indústria para te entreter. Ou você vai fechar o seu ouvido para tudo isso e vai começar a ser influenciado pela palavra de Deus. E aí eu relembro o trecho das Escrituras, o trecho da Bíblia mesmo, na verdade do Novo Testamento, que vai falar que no final dos tempos as pessoas estavam distraídas como no tempo de Noé. E o diabo ele realmente usa as grandes influências que tem por aí para entreter, para tirar o foco das pessoas que servem a Deus, das pessoas que estão na igreja, das pessoas que, como o povo de Israel, estava ali naquele ambiente que você já acompanhou lá no 1 Coríntios, do 10, do 1 ao 5. Você vai observar que eles estavam ali naquele ambiente, comendo daquela comida, ouvindo daquela palavra, debaixo daquela liderança, mas eles não agradaram a Deus, porque escolheram a sua vaidade, escolheram o seu caminho. E aí eu deixo essa pergunta para você hoje. Qual o caminho que você vai seguir? Qual influência que você vai deixar dominar a sua mente, dominar o seu coração? O que é que vai dominar o seu coração? Será que você vai se deixar continuar conduzido pela cultura desse mundo? Ou até mesmo por influências que não são legitimamente pecado? Como você vai ver que tem coisas que são bênção que Deus te deu, como o seu casamento, como filhos, como o seu ministério. Você vai ver, não, isso daí foi de Deus, é de Deus, Deus que me deu. Mas até isso pode tornar para você um ídolo, um Deus que vai influenciar, vai tomar o seu tempo de intimidade com Deus. Onde era para você estar de joelhos ouvindo a Deus, escutando a Deus, parado às vezes observando a palavra, comendo da palavra, mas você está muito envolvido com o que aconteceu no casamento, não sei o que, com a minha foto, com a foto que eu tirei, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, com fulano, com ciclano, e tal, envolvido, meu bebê, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu cônjuge, nosso aniversário de casamento, que isso, que aquilo, que o meu ministério, que eu tenho que pregar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer, e esqueci de Deus. Então, perceba, tanto no legítimo quanto no profano, coisas que é nítido que não é de Deus.
Fuja, fuja. Fuja do profano, fuja do que não é de Deus, porque isso vai te influenciar para um inferno, para acabar com a sua vida. E daquilo que é legítimo, aquilo que é de Deus, cuida para Jesus continuar sendo o centro disso. Para que isso não tome o centro que é de Jesus. Porque existem pessoas que o centro da sua vida não é mais Jesus Cristo. É o seu ministério, é o seu casamento, é o seu filho, é o seu pai, é a sua mãe, é a sua família. Às vezes é a casa, é o carro que o próprio Deus deu. E que não é pecado essas coisas em si. Mas o que nós fazemos com elas quando não sabemos lidar. Espero que fique com Deus e até mais.